Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro nosso, nessa reunião nossa de professores que acontece em toda sexta-feira, né, no Seja o Pior Professor do Mundo. O encontro nosso de hoje, meus caros, já vou pedindo para você seguir, curtir, ativar as notificações aí, tem vídeo novo todo dia no nosso canal, mas o encontro de hoje, ainda utilizando a obra A Arte do Ensinado do Gilbert, a gente vai tentar responder um dilema que eu escuto a vida toda, que é o seguinte: por que será que no passado dava-se a impressão de que as crianças aprendiam mais? E aqui eu não estou olhando, vou olhar, tá? Não vai ser nesse momento, mas eu vou olhar todo o lado antropológico da criança, tá? Isso no futuro, não muito distante, talvez daqui 2, 3 encontros no máximo, eu vou falar um pouco por que as nossas crianças são tão difíceis de lidar. E aí tem uma miríade de possibilidades que eu vou apresentar aqui para vocês. Perceba que todos os nossos encontros a gente está falando de nenhum pedagogo. A gente está falando de ser humano, de antropologia, de psicologia, de o que é real realmente. E justamente sobre essa pergunta, né, mas por que se aprendia mais no passado, eu queria citar um trecho quando ele fala assim, ó, que eu acho que é perfeito. Ó. Dizia-se que os jovens são como sal, açúcar, farinha e gesso. Substâncias todas muito parecidas, mas de composição e uso muito diferentes. Depois de descobrir as diferentes capacidades de seus alunos, o professor deverá, tanto quanto isso seja possível, adaptar a essas diferenças o seu ensino. Traduzindo, olha, no fundo, todo aluno é meio parecido. A diferença é entender se ele é gesso, se ele é farinha, se ele é cal, o que ele é, mas no fundo ali é tudo muito parecido. Mas então por que houve essa mudança? Ou por que dava a impressão que no passado se aprendia mais? E aí o autor vai colocar para a gente 3 tópicos. Um tópico que ele vai chamar de começava cedo, um segundo tópico que ele vai chamar de disciplinas limitadas, e aí eu quero fazer um adendo aos itinerários formativos desse novo ensino médio. E um terceiro tópico que era pouca coerção. Começando pelo primeiro ali, quando ele fala começava cedo, percebam, no passado, as crianças eram mandadas à escola praticamente quando deixavam o colo materno. E depois elas entravam para a universidade com muito menos idade do que entram hoje. Dá a impressão de que eles estudavam mais cedo e mais intensamente do que agora eles fazem. Então havia um processo de realmente começar mais cedo. Ó, as crianças eram mandadas à escola quase ao mesmo tempo que deixavam o colo materno. Mal terminada a infância, seguiu para a universidade. 4 ou 5 anos antes do que se faz agora. Poder-se-á pensar que isso significasse que ainda estivesse estudando disciplinas do curso secundário, embora estudando universitários. Quando a criança ia para a escola, não lhe eram dados cubos coloridos para brincar ou para coordenar os movimentos. Já se lhe dava um exemplar do alfabeto e ensinava-lhes a ler e escrever. A criança começava a aprender línguas estrangeiras e a estudar a Bíblia logo que pudesse ler. Shakespeare, que teve a educação comum das crianças da classe média nas pequenas cidades, começou a aprender latim aos 7 anos. Milton foi educado por seu pai, que lhe ensinou latim aos 7 e grego aos 9. A rainha Elizabeth, Ariosto, Erasmo, Lutero, Lope de Vega, Galileu começaram a aprender muito cedo e chegaram a ter espírito muito ilustrado logo no início da adolescência. Uma das exceções aqui é Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, que era um bravo soldado, mas ignorante, até o momento da conversão. Uma de suas principais provas foi a humilhação de frequentar uma escola na idade de 25 ou 30 anos e daí aprender as disciplinas comuns, porque ele estava em guerra. Mas vejam, no geral, essas pessoas eram apresentadas para Shakespeare,
era apresentado para os grandes literatos logo cedo. E aqui, nem no ensino médio mais a gente vê os grandes autores, as grandes filosofias, as grandes discussões. Talvez aí esteja uma possível resposta por que se aprendia mais no passado. Talvez porque começasse mais cedo. Um segundo tópico que ele coloca, que é importante para nós, é que havia um processo de que as disciplinas eram limitadas. O que significa isso? Significa que as disciplinas eram mais limitadas em número, de modo que as energias dos alunos não se dissipassem em diversas disciplinas. Só que aí tem uma característica, que aí eu vou entrar no itinerário formativo, é de que essas disciplinas não eram rigidamente divididas e, consequentemente, especializadas. Olha o exemplo que eu vou dar aqui, ó, para vocês verem se não lembram. Porque é essa a função do itinerário formativo. A ideia do itinerário formativo é que nós tenhamos professores completos de alto teor cultural para dar conta daquele material. Porque, primeiro, que ele é muito extenso. Para você relacionar aqueles assuntos, você precisa ter um vasto conhecimento. Mas veja se não lembra. A ideia geral do itinerário é essa. Ó. Ao invés de ensinar francês, ensinaria a França. E esforçava o mestre um grande trabalho, exigindo também que fosse um homem de vasta cultura. Significa igualmente que devia interessar-se por tudo quanto se referia à sua disciplina, preparando-se para explicar qualquer dos seus aspectos. E, aliás, os professores podem fazê-lo. Reiteradamente, os homens da Renascença louvaram seus mestres, dizendo que eram espíritos universais, eloquentes como Cícero, sábio como Sócrates, fontes e tesouros do conhecimento. Por essas exagerações afetuosas, queriam dizer que, quando jovens, admirava a competência geral e a visão de seus mestres mais que o conhecimento profundo, mas limitado dentro de uma especialidade. Afirmavam que um professor que apenas conhecia biologia ou francês absolutamente não estaria preparado para ensinar. Por quê? Porque o assunto é total, é globalizante, ou seja, o cara não vai ensinar apenas inglês. Ele sabe toda a geografia dos Estados Unidos. Ele sabe a história americana. Ele sabe a filosofia americana, um exemplo. Então, ele não está dando aula de inglês, ele está dando aula dos Estados Unidos. Mesma coisa. Um professor de biologia, ele está além da biologia, ele está na bioética. Ele está nos conceitos éticos. Ele está na condição humana. Ele está lá na psicologia, ele está lá no estudo da fenomenologia, ele está no estudo da metafísica. Ele não está se fechado toscamente em mitose e meiose. Ele está além disso. E assim para as outras áreas do conhecimento, consequentemente. Veja, as matérias eram menores, né, em número, mas a profundidade e a elasticidade delas era enorme. Por isso que era natural você ver naquela época da Renascença, até um pouco depois, um pouco antes, o cara era físico, químico, teólogo, filósofo, professor de inglês e instrutor de xadrez nos finais de semana. Por quê? Porque o conhecimento ele é globalizante, ele está em tudo, em todos. E não limitado, como hoje nós fizemos. Isso também emburreceu muito o professor, porque ele só sabe aquilo daquela maneira, daquele jeitinho. Como que poderia ter um professor de matemática ao mesmo tempo que era filósofo? E hoje você vê uma briga, se é que eu posso dizer, entre o professor de matemática e o professor de filosofia, que um diz que não tem nada a ver um com o outro. Mas isso força o quê? Isso força o professor a ir além. Isso força o professor a querer saber mais do que ele deve, por obrigação, saber. Um verdadeiro professor aqui é um professor que se interessa por tudo, que busca entender tudo, compreender tudo. E aí o que nós fizemos? Nós dividimos lá em 16 matérias, e aí tem 16 pessoas diferentes conhecendo 16 coisas diferentes. Mas nenhum dos professores consegue se relacionar em todas as matérias. Se eu pego um professor lá da Renascença e coloco ele dentro do itinerário formativo lá das ciências humanas, ele conseguiria dar todas as matérias. Por quê? Porque ele teria um conhecimento globalizante de tudo e de todos. Então, dá essa impressão de que eles sabiam mais porque o conhecimento era amplo, profundo, e não fragmentado como é hoje.
E a nossa missão como professor, por incrível que pareça, diariamente é o quê? É tentar linkar as coisas, só que difícil. É difícil, é complicado a gente conseguir fazer com que o aluno perceba que na geografia tem matemática, com gráfico, que na história tem literatura, que no português tem filosofia, que na química tem toda uma parte de descoberta do mundo metafísico, sei lá, na biologia, na física, assim por diante. E o terceiro ponto nosso, né, falamos lá que começava cedo, as disciplinas eram limitadas, e o terceiro ponto para a gente fechar o nosso pequeno encontro hoje é que havia pouca coerção. O que significa pouca coerção aqui para nós? Significa que os grandes professores, tinham pouco problema com a disciplina. Então, os grandes professores não tinham que ficar se preocupando, ô, cala a boca, ô, fica quieto, ô, presta atenção, ô, senta no seu lugar, ô, vira pra cá, ô, para de mexer, ô, não vai no banheiro. Mas, com certeza, haviam naquele tempo alunos difíceis. E o que, que eles faziam com esses alunos difíceis? Diz o texto, antes de tudo, amavam tanto as disciplinas e delas falavam com tanto interesse que os alunos se sentiam como que fascinados. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer hoje, que é muito importante. Será que o meu aluno não presta atenção na minha aula porque minha aula é uma bosta? Será que o aluno não presta atenção na minha aula porque ela é tediosa? Será que o aluno não presta atenção na minha aula porque o que eu falo não é diferente do que ele vê no TikTok? Porque, vejam, uma aula atenciosa não significa que eu vou lá na frente com violão ou subir em cima da mesa. Nada a ver. Uma aula atenciosa é uma aula que o aluno percebe que você tem prazer no que está falando, que aquilo tem uma vibração, que aquilo gira no seu movimento, como se você fosse um maestro, né, ali, dando as coordenadas. Acontece? Acontece. Mas pode ter certeza, quando o professor chega em casa, ele deita e dorme, desmaiado de sono. Né? Ele soa as costas inteiras quando ele termina a aula. Quando ele volta das férias, pelo menos por uns 3, 4 dias, a garganta dele lateja de dor. Por quê? Porque ele é o movimento. Né? Ele é a atenção. Ele é o centro. Ele é o centro de tudo. Então, hoje, nós consideramos a análise de um trecho complexo, obscuro da poesia lírica grega como um tema meio abstruso, duro e penoso. Naquele tempo também havia assuntos complexos, né? Temas difíceis, e hoje continua tendo. E o que eu faço com ele? Eu pulo, eu disfarço, ou eu tento criar esse prazer, esse gosto por aquilo que é complicado. Implantado por bons professores, o interesse dessa espécie permanece por toda a vida do aluno. E eu tenho certeza que não existe nada melhor para o professor do que o aluno dizer assim para ele: professor, eu vou fazer a sua faculdade. Professor, eu vou estudar a sua matéria. Professor, eu quero ser igual ao senhor. Olha, eu vou fazer biologia porque eu aprendi com o senhor, eu vou fazer filosofia por sua causa. Poxa, é essa a nossa meta, meu Deus do céu. Tem que ser essa a nossa meta sempre. Né? E essa meta ela tem que ser eterna, não importa se a gente vai ter 10, 20, 30 anos de carreira. Quanto mais a gente tiver essa certeza que a minha meta é que esse aluno goste do que eu gosto, ame o que eu amo, melhor para nós, né? Menos problema de disciplina a gente vai ter. Mas a gente vai entender um pouco mais sobre isso nos próximos encontros, tá bom? Pessoal, um abraço, siga, nos acompanha, ative as notificações. Se eu, por acaso, falei alguma coisa que não convém, comenta aí, vamos discutir, a gente está aberto ao diálogo, à reflexão. É o que eu sempre falo, o primeiro que escuta sou eu, e vamos junto tentando ser o pior professor do mundo. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.